Neste estudo do presente sábado, vamos abordar um estudo especial que diz respeito às palavras de Jacó, o patriarca de Israel, certo? Das 12 tribos. Decidi abordar esse estudo e esse tema no presente tempo por ter adiantado as porções de Aharemot e Kedoshim, que no caso foram duas porções juntas. Então, neste presente sábado, eu observei e achei muito interessante, de fato, as palavras de Jacó, e que talvez muitos possam ter deixado passar. Por quê? Porque quando olhamos para o enredo, a história de Jacó e de José, do Egito, ele se encontra no Pentateuco de Moisés, certo? Em Gênesis, especificamente. E talvez as pessoas não, por olhar tanto essas áreas da Bíblia, podem passar desapercebido pelos patriarcas, as palavras ali que os patriarcas de Israel citaram e que de fato são palavras proféticas a respeito do futuro de Israel e que envolve as nações em geral. E esse estudo envolvendo as palavras de Jacó vai abordar o capítulo 49 e de fato são interessantes as palavras que ele usa em sua palavra, em seu leito, certo? Você vai entender que nesse capítulo Jacó já estava com enfermidade e ele chamaria seus filhos, as tribos, certo? Para ouvir essas palavras, o que ele tinha de dizer ali e revelar a eles o que haveria de ocorrer no futuro. E vamos de fato achar símbolos, palavras-chave aqui muito importantes do ponto de vista bíblico, que vai de fato contribuir para que fechamos o assunto que vamos abordar hoje, envolvendo principalmente o Filho de Deus, certo? Em sua primeira vinda e já em sua segunda vinda também, o seu retorno. E que você venha assim ter sede de explorar aí a antiga aliança, os assuntos que aborda, porque de pato, a partir desse estudo você vai verificar que existe previsões para Israel e para o mundo que já foram preditas pelos patriarcas de Israel. Isso é o que torna mais interessante, mais viva a palavra de Deus, o cumprimento dela. Então, observe que Jacó teria descoberto que o seu filho José Yosef estaria vivo e na segunda maior posição depois do faraó do Egito na época. E graças às escolhas feitas por José, homem temente a Deus, nós podemos ter acesso ao momento em que Jacó ele falará acerca do que ainda ocorreria nos derradeiros dias. Então o momento ocorre quando José é informado de estar Jacó enfermo lá no Egito. E neste tempo o patriarca então revelará assuntos que envolvem os israelitas. Então, para você ter uma noção, esse estudo, essa porção, esse capítulo de hoje, desse estudo especial, ele na verdade abrange uma porção chamada Vai-Ri, mas que o foco estará em torno do que se é abordado no capítulo 49, certo? Da porção Vai-Ri. E que você possa estar atento às palavras que aqui são ditas, que o Eterno ele de fato testifica mais adiante no futuro acerca das palavras dos seus servos. Ele apenas testifica que foi a revelação dele dada aos homens. Então que você venha abrir no capítulo 49 de Gênesis, a partir do verso 1, certo? Então temos as seguintes palavras:
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ויגדל לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então, observe de primeira mão o que é dito acerca dos derradeiros dias. Mas aqui você já vai verificar que temos a palavra Harit Hamim, que pode até ser familiar a você se você não acompanhou os estudos. Eu cito em determinado vídeo acerca do Harit Hamim, que envolve também o dia da ira de Deus, certo? Então, quando se fala de derradeiros dias, temos acerca dos últimos dias, certo? De forma literal. Então temos a palavra como último, que quer dizer em hebraico Aharon, certo? Aharon. Aí você já passa a ver que ela se encaixa perfeitamente quando usado o termo Aharit, Hamim. Temos Aharon como último em tradução. Temos a palavra após ou posteriormente, quer dizer Aharei. Certo? Então, a palavra dia quer dizer Yom em hebraico, daí a estrutura é Yamim, dias no plural. Então Jacó faz uma revelação diante de seus filhos, e que essa revelação ela vai além do tempo que ali residiam. E não se trata somente de dias, mas de milhares e milhares de anos, você vai passar a entender. Então observe que eu deixei, certo, em exposição na tela acerca de Jeremias, capítulo 48, versículo 47. Então temos de fato as seguintes palavras: mas farei voltar os cativos de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Então veja que é usado a mesma expressão em hebraico. Vou fazer uma breve lida aqui para você ver a inserção, a presença da mesma palavra em Jeremias. Veshaveti Shevut Moav Ber Harit Hamim Neum Adonai Ad Hena Mispat Moav. Juízo de Moabe. Então veja que o termo de fato entra claramente acerca dos últimos dias, do último dos dias. E aqui, para você ter uma profundidade da situação, é o Senhor que está falando, certo? Não é o homem, não é um porta-voz, é o próprio Deus de Israel que está falando e citando aqui novamente Harit Hamim em Jeremias. Então, é usada a mesma palavra no qual relaciona a situação do mundo envolvendo Israel. Então lembre-se que também diz respeito ao dia da ira de Deus, o juízo do Eterno que virá sobre toda a terra. Por quê? Porque de forma literal já fica claro que Deus está aqui falando de juízo, de julgamento, e é falado acerca do Harit Hamim, últimos dias, dos dias. Então também que esse tempo ele também traz consigo acerca da ira de Deus sobre a terra. A dos homens vão ser julgados, certo? Então observe que estamos explorando palavras de Jacó, o patriarca. Não estamos ainda no livro da revelação, que está na aliança renovada, a nova aliança. E não chegamos nas palavras dos profetas da antiga aliança, estamos nas palavras do patriarca.
Então, observe com calma que existem conteúdos importantíssimos quando lido com calma. São profecias e palavras de revelação usadas pelo patriarca, certo? Lógico que temos também Abraão, que em Abraão foi feito várias promessas, de fato. Mas veja que importante é a gente estar verificando a antiga aliança ali, principalmente nos patriarcas, as palavras finais que ele dão acerca do futuro, que vão contribuir com mais informações nos profetas, na nova aliança, para um fechamento de fato de uma informação real do que está acontecendo. Então temos no verso 8 as seguintes palavras. Ainda no capítulo 49, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, veja que interessante que o êxodo de Israel nem ainda iniciou-se e temos informações que Judá será líder das tribos de Israel. É revelado aqui acerca que as tribos se inclinarão perante ele. Então David não apareceu simplesmente como um líder sobre as tribos de Israel, mesmo quando ainda sendo escolhido para ser o rei, embora tenhamos visto o quê? Que Saul ele reinou, mas já era prevista a liderança ser da tribo de Judá e não da que em Saul estava, certo? Então, a partir deste texto é possível entender que antes do nascimento e do surgimento do Filho de Deus, era entendido dentre os israelitas que Judá, de fato seria o responsável pela liderança, porque as palavras de Jacó eram revelações na qual ele agora passa ao conhecimento dos filhos, que representariam as tribos. Então, na simplicidade da palavra de Deus, você observa que não é à toa que os israelitas já teriam certeza da liderança de Judá, porque existe respeito às palavras dadas pelo patriarca de Israel, o servo de Deus. Então, você tem que entender que, como patriarca de Israel e amigo do Eterno, você passa a observar aqui porque os israelitas eles falam com respeito quando citam os patriarcas. Então não estamos falando de idolatria, mas temos que temer e respeitar as revelações dadas de Deus para eles, porque de fato eles dizem respeito ao que irá ocorrer a Israel e ao mundo. E as palavras que eles assim proferiram foram revelações que hoje você entende que se cumpriram acerca da linhagem de Judá. E ainda está em continuidade, porque o Filho do Eterno ele veio da descendência de Davi, como foi predito, certo? Aí você, de repente, mas já está predito nos profetas. Sim, de fato está predito nos profetas, acerca de Yeshua, do Filho de Deus. Mas entenda que aqui estamos falando de Jacó, um tempo muito anterior, muito passado, certo? Ainda nem o êxodo do Egito ainda havia ocorrido, nem a escravidão do povo de Israel. Então, os líderes das tribos de Israel norteavam-se através do que já foi dito anteriormente. Eles consideravam essas palavras de Jacó. Então, estamos falando de uma revelação através do patriarca de mais de 3.000 anos atrás, quando nem os israelitas eram ainda escravos no Egito. Então veja como é importante estarmos verificando
acerca das profecias vindo principalmente dos patriarcas. Por quê? Porque Deus, em certo momento, ele passa a testificar das palavras que os patriarcas eles revelaram naquele tempo, certo? Até porque é assim que funciona. Deus ele vai mais à frente, ele vai falar e vai testificar de coisas que já foram em parte reveladas no passado, para que nós possamos percorrer nesse mesmo trilho da palavra do Eterno. E claro que você já vai observar a questão que José, ainda no início da história dele, ele de fato teve uma revelação de que as tribos se inclinavam a ele. Então, já vem de José que você vai notar que Jacó, ele considerou aquelas palavras de José. Isso ainda quando não havia ocorrido a situação do Egito, certo? Em que José foi dado como morto. Então, essas palavras, todo esse conteúdo inicial é para você entender a importância de cavarmos as partes iniciais de Gênesis, o Pentateuco de Moisés, certo? Sempre buscando essa iluminação da parte do Eterno. Então temos aqui o verso 10 do mesmo capítulo ainda presente de Gênesis. Então temos as seguintes palavras citadas: Lo Yasur Shevet Mikudá Umechukek Mibei Hagelaiv Ad Ki Yavo Siló Velo Ikhat Amin. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Então, observe, e a eles se congregarão os povos. Veló e Khatamim. Temos a palavra Kahal, que quer dizer multidão. Temos aqui An para povo, certo? No singular, e Amin no plural, povos. Então, de fato, o texto envolve congregação, congregar os povos. Agora preste atenção que ele não fala aqui de tribos. As tribos já estão reunidas com Judá, porque Judá governa no Oriente. Ele foi elegido para ser o líder. Atento que em nenhum período bíblico houve uma congregação de povos, diferentes pessoas ali que agora resolveram ali seguir, estar com os judeus. Isso não aconteceu antes da vinda do Messias. Então, os israelitas foram separados para ser, como já sabemos, representantes do Eterno. Algum povo haveria de ser o canal de ser a representação de Deus na terra. Então, eles foram escolhidos. Aqueles que dariam um exemplo às nações ao redor de como se serve ao Eterno. Então, Jacó fala que um dia deverá ocorrer a chamada congregação de povos. Logo vemos que o Eterno mostra-nos novamente o que foi dito a Abraão. Então, é a partir do período do Mashiach, do Messias, que quer dizer ungido, e sua passagem em Jerusalém, que começamos a ver uma situação profética ocorrendo, no qual passa a envolver os povos. Após a ressurreição do Filho do Eterno, podemos observar indivíduos de fora, já chegando-se aos israelitas, a Israel, a nação de Israel.
Então, e os apóstolos estão levando as boas novas às nações de diferentes culturas. Indivíduos passam a querer aprender acerca das festas de Israel para celebrar junto aos judeus, aos israelitas. Então, através da obra do Filho do Eterno, os indivíduos passam a se aproximar da cultura bíblica, buscando aprender mais de Israel. Mas entenda que Jacó ainda fala de derradeiros dias, os últimos dias mesmo da humanidade. Então, nos livros dos profetas, temos informações acerca da restauração de Israel, a terra de Israel após a queda do segundo templo e demais acontecimentos, acabou acarretando em situações ao longo do tempo em que ela ficou desolada, ela passou-se anos e centenas de anos e agora em 1948 Israel tem o seu território novamente. Então quando falamos de desolado é que os israelitas, os judeus, eles não tinham mais acesso ali para adentrar a Israel, aquele território separado no Oriente. Então vemos que os judeus que creem no Filho de Deus têm aumentado significativamente ao redor do mundo e também a obra deles, certo? Logo devemos compreender que o objetivo é restaurar Israel, fazer a profecia se cumprisse. Então, entenda o quão interessante é isso. De que tipo de profecia se trata? Podemos trabalhar para que ela aconteça, para que ela se cumpra. Então, se o Messias fala para a terra de Israel que não virá enquanto não disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ele falou ali, dirigida para Israel naquele tempo. Então, temos que trabalhar para que os demais israelitas vejam em nós o Messias de Israel, aquele que festejou com o seu povo aquilo que era ensinado em Moisés, dado por Deus, pelo próprio Deus, certo? Então, um Messias que era convivente com os bons costumes da sua cultura, para que os israelitas vejam em nosso caráter, em nossa pessoa e se identifiquem ali com aquele Messias que estamos servindo de fato. Então, é interessante quando você passa a focar aí na profecia do Eterno, saber de fato, literal, o caminho que devemos caminhar para que Deus cumpra as suas palavras, certo? Vamos então complementar para que isso aconteça, certo? Então, observe com calma que os argumentos como que somente Deus sabe o dia e a hora para sustentar uma linha de raciocínio frágil não serve. Por quê? Porque temos que mobilizações que ao tempo elas vão surtir o efeito. Nos corações dos judeus, dos demais judeus ainda que restam a se congregar aos que já creem no Messias. E não permanecer nessa linha de raciocínio do meu eu, não é que o mundo agora é isso, né? Tudo sou eu, as pessoas estão muito cheias de si, é o que vemos todo dia. Então, fica a pergunta, onde está esse amor à obra de Deus? Aí o indivíduo pode até dizer, mas e os gentios? Porque citar ali os gentios, né, como povo, mas e os judeus? Por que não? Aí o indivíduo quer pregar o Messias ali, que eu sou o Messias aqui, o Messias que come carne de porco, que não celebra Shabat, o sábado, que foi culturalmente instituído por Deus. Então é um clima de fato desarmônico. Então o judeu vai olhar e não vai se identificar com aquele suposto Messias. Então veja até onde a ignorância leva o homem, certo? Então não adianta se esconder debaixo da sua cama, esperando ali os últimos dias de julgamento de Deus sobre a terra, mas de fato nós temos que se mobilizar e fazer algo de fato para que a palavra se cumpra, para que o povo de Deus passe a ver de fato o caráter do Messias israelita, também nosso caráter, nossa pessoa. Então os israelitas também são povos, e são humanos. Então seja um intercessor, amado, para que isso se cumpra, ponha em suas súplicas aqueles que estão diferente dessa obra, certo?
mostre ao Eterno que você se importa assim, que você tem interesse em que essa profecia se cumpra, continue se cumprindo aí. Certo? Não estamos aqui falando de estar apontando ali para o indivíduo que está na sua parte de Deus, mas tenha essa consciência para que venhamos ser menos ignorantes ao que diz respeito aos israelitas do Oriente, aos que estão dispersos nas nações, porque temos aí nossos irmãos judeus messiânicos fazendo a obra do Eterno e eles se esforçam de fato para que os judeus, o mundo judaico, os demais que ainda faltam, orem para nós e vejam um Messias que identifique-se com a cultura de Israel deles, em geral. Então, é dito ainda, continuando as palavras de Jacó, que o cetro não se arredará de Judá. Então, vemos aqui uma palavra clara e objetiva ao olhar o Messias. Entendemos que não se arredará de fato, porque ele é o príncipe da paz, como predito nos profetas. Então a ele pertence o reino eterno, que você vai ver até a princípio no profeta Daniel, quando ele teve aquelas visões do trono e havia o filho do homem, é dito do filho do homem que o seu reino seria eterno. Então veja que se complementa as informações dadas de Jacó, passam através de outros profetas servos de fato do Deus Altíssimo, a se complementarem, a se encaixarem perfeitamente. Então abra a sua mente para isso, certo, amigo? E tenha paciência com os que ainda faltam adquirir essa sensibilidade à palavra de Deus, porque de fato é ensinado na Nova Aliança, os apóstolos ensinam a termos paciência com aquele que está ali ainda caminhando, se desenvolvendo, certo? Temos que ter paciência e não apontar o dedo, interceder por todos, para que todos tenham essa visão. Então vamos aqui para o versículo 11. Temos as seguintes palavras no versículo 11. Ozeri lagefen iro vilasureka beni atono kibes bayain levsho uvedan anavim suto. Ele amarrará o seu jumentinho à videira, e o filho da jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue, dan, de uvas. Então veja que deixei em destaque certas palavras na tela para você se identificar melhor. Temos vinho, sangue, temos uva, anav e videira. Então, Noven Geffen é compreendido como videira. Então, temos amarrar o jumento à videira. Então, veja que importante. Temos aí símbolos muito importantes que, quando vemos na Nova Aliança o Filho de Deus, o Messias, nos identificamos automaticamente com essas palavras e assimilamos a ele. Então, podemos encontrar aspectos importantes aqui acerca do Filho de Deus. Você vê que, ao olhar a forma como o Messias se apresentou a Israel, envolvem elementos citados nessa fonte, uma fonte de mais de 3.000 anos atrás, mais de 1.000 anos antes da vinda de Yeshua, Jesus, em Israel. Então foram palavras do patriarca de Israel. Possui grande detalhe de riqueza, como você pode observar na tela. Então lembre-se que as palavras de Jacó seriam também acerca dos derradeiros dias, repetindo. Então, vemos informações que mostram-se fiéis como a liderança de Judá, que nitidamente vimos em David, como a tribo de Judá de fato foi liderança entre os filhos de Israel e a sua descendência, porque cabia ao Eterno cumprir o que por intermédio de seus servos foi revelado. Então as palavras de Jacó envolviam tempos nos quais Israel passaria, porque já se passaram mais de 3.000 anos.
destas palavras de Jacó. Então, centenas de anos foram, mas que vem se cumprido como dito. Então, observe que no final do verso 11 é dito: ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então, o vinho é conhecido entre os israelitas, é um símbolo também forte entre eles. Então, presente na cultura do povo de Deus. Há um evento no livro de Revelação Apocalipse de Yohanan, João, em que o Filho do Eterno virá com vestes salpicadas, vestes vermelhas. Então, abrem Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 12. Vamos fazer uma breve citação. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. E agora, para finalizar, vamos fazer uma leitura de Isaías. Abra em Isaías, capítulo 63, a partir do verso 1. Vamos fazer uma breve lida até o verso 9. Quem é este que vem de Edom, com o vestido tinto de Bosra? Este que é glorioso e sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a sua vestidura, e os seus vestidos como os daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E orei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu. É a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então você nota que um destes primeiros versos já é revelado acerca da ira do Eterno, o juízo divino na humanidade, abordado com os aspectos acerca das vestes vermelhas. Então compreenda que no decorrer das Escrituras podemos encontrar sim informações que fortalecem as palavras do patriarca acerca dos derradeiros dias, até porque o Eterno ele faz a questão de mostrar a nós e testificar as palavras dos servos deles passados e os dos futuros também. Então que esse estudo venha abençoar você, você venha refletir essas palavras, certo? Para que você entenda a profundidade das palavras de Jacó e que Deus fez a questão de testificar no futuro, através de outros servos, a sua palavra dita nele.